E a palavra desse domingo foi sobre o nosso tema anual, perseguindo o avivamento, que está em Abacuque 3:2, que diz o seguinte: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida, e na tua ira lembra-se da misericórdia. Abacuque aqui estava com muita tristeza no seu coração, porque ele via o povo de Deus sofrendo, ele via o povo de Deus passando por extremas dificuldades, porque eles estavam sendo escravizados pelo povo da Babilônia. Então Abacuque, ele ora, ele clama e ele proclama o nome do Senhor. Ou ele ora, ele clama e ele pede para que o nome do Senhor venha a ser proclamado. Abacuque sabia, ele tinha uma certeza no seu coração que avivamento não era um movimento de Deus para a terra, mas era um movimento da terra na busca por Deus. Era um movimento da terra na busca pela autoridade. Era um movimento da terra para a busca do reino de Deus na terra. Era uma busca do homem por mais de Deus. Era a busca do homem para viver uma intensidade em Deus. E sabe, um dos maiores problemas nossos é o conformismo. Porque sempre que nós conformamos com aquilo que estamos vivendo, nós deixamos de viver o extraordinário. O ordinário, ele nos rouba o extraordinário. Porém, a vida do extraordinário não pode ser vivida sem o ordinário. Deus tem algo novo para a nossa vida, mas nós só vamos conseguir alcançar este algo novo quando entendemos que o lugar que nós estamos, que a vida morna que nós estamos vivendo, não é o tudo que Deus tem para nós, que Ele tem mais. Nós precisamos ser gratos a tudo que nós estamos vivendo hoje, mas nós precisamos de ansiar por mais de Deus. Nós precisamos de ter um anseio por mais dEle, anseio por glorificação do nome dEle através da nossa vida. Busca por avivamento fala de um anseio do homem pelo manifestar de Deus no seu local. E não existe avivamento sem quebrantamento. Nós precisamos entender que nós precisamos reconhecer quem nós somos de verdade. Porque quando nós reconhecemos quem nós somos, nós automaticamente reconhecemos quem Deus é. E reconhecendo isso, nós nos colocamos no nosso lugar de servo, de homem de Deus, de homem que quer manifestar o próprio Deus. E nós precisamos entender que Ele sempre deseja manifestar a glória dEle através de nós. Eu tenho dito que nesses dias Deus tem trabalhado em nós, para que através de nós Ele venha a ser manifestado. O trabalhar dEle na nossa vida traz o avivamento. E em todas as histórias do avivamento, o avivamento sempre começou com a insatisfação santa de viver uma vida extraordinária em Deus, de viver uma vida plena em Deus. Nós precisamos entender que a plenitude de Deus precisa estar em nós, e a busca pela plenitude é a busca por um avivamento. Davi, quando ele desejava buscar mais de Deus, ele fazia algumas analogias, e em um dos salmos ele disse que assim como um cervo brama pela corrente das águas, assim a minha alma deseja o Senhor. Ou seja, Davi entendia que quando o cervo ele levantava o seu focinho e ele cheirava, ele buscava a direção das águas, e quando ele entendia qual era a direção, ele partia para cima. E nós precisamos entender que esse princípio também se aplica a nós pela busca por mais de Deus. Nós precisamos entender a direção que Deus está nos levando nesses dias, para que nós venhamos não apenas buscar a direção, mas avançar rumo à direção que Ele tem para nós. Porém, Abacuque entendia que a busca iniciava com um tempo de oração. Sabe, oração é o nosso canal de conexão com Deus. Oração é o nosso canal de intimidade com Deus. Oração é o nosso canal de busca por mais dEle. Nós precisamos entender que uma vida de oração é uma vida de um homem que busca mais, que está mais perto de Deus, que deseja caminhar mais perto de Deus. Uma vida de oração fala de uma vida de busca pelo fervor por mais de Deus. E sabe, eu queria te dizer algo muito importante. Você sabe algo mais poderoso do que um homem que ora? Então, algo mais poderoso do que um homem que ora é uma igreja que ora, é uma comunidade que ora em unanimidade, é uma comunidade que busca por mais de Deus. E eu declaro nesses dias que a nossa igreja viverá tempos incríveis. E eu declaro nesses dias que nós, como comunidade Elo, nós viveremos o extraordinário de Deus. Porque nós estamos orando com um só propósito, nós estamos buscando por mais de Deus, nós estamos buscando mais intensidade em Deus, nós estamos buscando por mais dEle, e enquanto nós buscamos por mais dEle, Ele trabalha em nós e nos faz homens e mulheres mais cheios da graça e do conhecimento dEle. E é isso que nós precisamos entender, que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Sabe, a oração coletiva, ela faz com que o impossível pode se tornar possível.
E eu quero te lembrar hoje que existia uma mulher chamada Dorcas, que quando ela morreu, o povo clamou pela ressurreição daquela mulher, e o povo dizia, ela é útil para o reino, por favor, faça com que ela retorne a viver, faça com que ela torne a viver. E através do clamor daquele povo, Deus trouxe novamente a vida daquela mulher. Nós precisamos entender que a oração e o clamor de um povo unido, de um povo em unidade, ele pode fazer o impossível se tornar possível. Jonathan Edwards disse que a oração intensa e persistente é a maior chave para que as portas do céu sejam abertas sobre a vida do homem. Então nós precisamos entender da eficácia, nós precisamos acreditar na eficácia da oração. E nós precisamos entender como homens e mulheres de Deus que o avivamento passa pelo crivo do arrependimento e da santidade, porque Deus tem nos chamado para um arrependimento genuíno. Em 2 Crônicas 7,14 diz, se o meu povo que clama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Sabe, Deus só ouve a oração de um homem arrependido. Deus só ouve a oração de um homem que o seu coração não está carregando coisas más. Então nesses dias, são dias de nós expormos a nossa vida diante de Deus. É dia de nós nos despojarmos de tudo aquilo que tem atrapalhado a viver com excelência o que Ele tem para nós nesses dias. Nós precisamos de fato ter uma mudança de rota para que o nosso coração seja mudado e nós venhamos alcançar o avivamento de Deus na nossa vida. Porque avivamento é uma nova vida que Deus tem para nós. Sabe, não basta nós confessarmos o nosso pecado. Nós precisamos cultivar uma vida de renúncia e uma vida de santidade a Deus. Não basta deixar de sujar, nós precisamos tomar nossos banhos todo dia. E eu quero que você entenda, por exemplo, se você está trabalhando no lugar, se você está suando, se sujando, não basta você tomar o banho e no outro dia sujar de novo. Você precisa de, além de tomar banho, deixar de sujar. A vida de santidade é mais ou menos assim. Não basta você parar de pecar, não basta você parar de agradar o mundo, você precisa de agradar a Deus, você precisa se santificar mais. Agora, existe algo incrível no avivamento, que é a proclamação do nome de Deus. Não apenas a oração, não apenas o clamor, mas a proclamação do nome de Deus, porque o avivamento, ele leva o nome de Deus mais longe. E Abacuque, por saber disso, ele pedia, Senhor, faz a tua obra conhecida nesses dias. Abacuque falava com Deus, Deus, por favor, faz com que o povo veja a glória, faça que com o povo veja o poder que o Senhor tem. Eu tenho necessidade que o povo da Babilônia entenda que o Senhor é um Deus todo-poderoso. E ele pedia, faz a tua obra conhecida no meio dos anos. E preste atenção, essa era uma das prioridades da igreja primitiva. O povo da igreja primitiva, eles buscavam a Deus com muita intensidade. O povo da igreja primitiva, eles oravam. O povo da igreja primitiva clamava. O povo da igreja primitiva proclamava o nome de Deus. E através da oração, do clamor, da proclamação, eles viviam em comunidade com muito desejo de manifestar Deus. Preste atenção, o desejo de viver um avivamento parte de um coração que está desejoso em manifestar a graça de Deus. Manifestar a graça de Deus é abençoar o irmão. Manifestar a graça de Deus é orar por alguém. Manifestar a graça de Deus é vivenciar a vida de Deus na vida de alguém. E a Bíblia relata que o povo da igreja primitiva, eles tinham tudo em comum. O seu coração era em comum, até o alimento que eles alimentavam era em comum. E a Bíblia diz que eles vendiam os seus terrenos e repartiam com quem tinha necessidade. Preste atenção, tempo de avivamento é tempo de abundar sobre a vida de alguém. Tempo de avivamento é tempo de viver a superabundante graça de Deus que veio sobre nós e agora nós derramarmos isso sobre a vida de alguém. Você precisa derramar sobre a vida de alguém aquilo que você tem recebido de Deus. E eu sempre tenho dito que nós não podemos oferecer uma graça menor do que a que nós recebemos de Deus. Nós precisamos ser agentes do reino de Deus nesses dias. E não ser agentes passivos, mas ser agentes ativos daquilo que Deus tem para fazer nesses dias. E eu te convoco a de fato orar, a clamar, a proclamar e a buscar por mais de Deus, para que a sua vida não apenas seja impactada, mas que você venha através das suas mãos impactar a vida de muitas pessoas. Perseguir o avivamento é orar como Abacuque orou.
Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio desses anos, faze a tua obra conhecida. E conhecida através de quem? Através de mim. Diga comigo, através de mim. Preste atenção, através da sua vida, muitas pessoas podem ser mudadas. A palavra de Deus que está sobre você, aquilo que você carrega de Deus, pode mudar a vida de muita gente. Então, não esqueça, você é um agente de transformação de Deus na terra. Você é um homem ou mulher que carrega algo de Deus, e é necessário que você venha de fato viver como o homem e mulher de Deus que você é. Eu declaro a bênção, eu declaro a paz, eu declaro a abundância de Deus na sua vida nesses dias, e que esse tempo seja um tempo de fato de perseguirmos o avivamento, que seja um tempo de fato de que nós venhamos entender o nosso chamado e o nosso propósito como igreja neste lugar. Deus te abençoe em nome de Jesus.